Boa noite, 24 de outubro, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Governo federal garante verbas para concluir obras da Praça Deodoro e da Rua Grande. Às vésperas das eleições, a audiência discute segurança da urna eletrônica a partir dos resultados do primeiro turno. STF decide que supermercados não são obrigados a contratar empacotadores. Veja também, aumentam os casos de crianças vítimas de violência no Maranhão. E em tempos de intolerância, empresa dá exemplo e promove troca-troca de funções no trabalho para incentivar o respeito aos profissionais. Veja agora no Jornal da Guará. Faltam 4 dias para o segundo turno das eleições e nesta quarta-feira o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão realizou uma audiência pública para apresentar o resultado das inspeções que foram feitas em urnas eletrônicas. Tudo para mostrar a credibilidade e viabilidade das urnas. Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão realizou uma audiência pública para apresentar um balanço sobre as atividades realizadas no primeiro turno das eleições de 2018. Segundo a Corte, os maiores problemas foram com as baterias de algumas urnas no interior do estado. Caso específico aqui do Maranhão, apesar de nós termos algumas urnas modelo 2008 e 2006, essas urnas não foram colocadas na eleição. Tá? Nós preferimos reduzir um pouco o nosso número de urnas de contingência, mas não utilizar essas urnas, até porque essas urnas já estão com bastante tempo de uso e mais suscetíveis a falhas. Tá? É preciso que se distingua falha de fraude. O que houve reportado nas auditorias, tanto de Minas Gerais como de São Paulo, foi falha num componente da urna, um componente mecânico, que está mais suscetível à falha do que o componente eletrônico, que foi exatamente o teclado. A audiência serviu também para apresentar alguns erros dos eleitores, como o voto no candidato ao Senado, digitando o mesmo número 2 vezes, o que ocasionou a anulação desse voto. A questão do rezoneamento e o acesso ao aplicativo e-Título no dia da eleição, que esteve congestionado. E agora uma autocrítica do sistema eleitoral que destaca que é preciso renovar as urnas eletrônicas. O TRE também destacou que está preparado para as eleições no município de Bacabal, onde dará suporte para a votação, e confirma o envio de tropas federais a 45 cidades do Maranhão para este segundo turno. O TRE está preparado. Em relação a tropas federais, é bom esclarecer que somente aqueles juízes eleitorais que renovaram os pedidos é que o Tribunal Superior autorizou na sessão de ontem à noite. Nós tínhamos 72 municípios e esse número foi reduzido para 45. Agora, Bacabal, especificamente, a responsabilidade continua sendo da Justiça Eleitoral, mas lá o comandante-chefe lá é o juiz eleitoral. Nós estamos dando todo o apoio, inclusive amanhã a diretoria está indo para Bacabal para dar essa força para o doutor juiz eleitoral de lá. Toda a segurança está sendo feita pela Polícia Militar e também pelo nosso gestor de segurança, que tem inteligência, quer dizer, de modo que o que a gente quer é que, da mesma maneira como o eleitor foi domingo do primeiro turno votar, e aqui no Maranhão não tivemos nenhum caso de repercussão, graças a Deus, foi tudo tranquilo, é que também em Bacabal, que vai ter uma disputa interna, que é natural que os ânimos se arrefeçam ou se exacerbam, mas o que a gente espera é que haja um equilíbrio, haja uma tolerância e que a vontade do eleitor seja respeitada. Lembrando que até amanhã vão ser concluídas as audiências de carga e lacre das urnas relativas ao segundo turno. As sessões estão acontecendo no Fórum Eleitoral da Madre Deus. Hoje aconteceu a de carga e lacre da 2ª e 3ª Zona Eleitoral de São Luís. No próximo domingo, mais de 4,5 milhões de eleitores maranhenses estão aptos para ir às urnas em todo o estado para escolher o novo presidente da República. No município de Bacabal também haverá escolha para o prefeito da cidade. 5 candidatos concorrem. Vamos agora às notícias da Assembleia Legislativa. Na sessão desta quarta-feira, na Assembleia Legislativa, o número de deputados presentes não foi suficiente para que a ordem do dia fosse colocada em votação.
e alguns poucos deputados também utilizaram a tribuna para fazer pronunciamentos. Nosso destaque de hoje vai para uma reunião que aconteceu na Sala das Comissões, reunião para discutir a formalização do pré-comitê da Bacia do Rio Itapecuru. Quem falou sobre este assunto conosco foi o deputado Rafael Leitoa, do PDT. Hoje nós recebemos a secretária executiva do CONER, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e a Superintendência de Recursos Hídricos da SEMA. Nessa reunião, definimos que faremos uma reunião de formalização, de constituição do pré-comitê, que foram retirados nas outras audiências que fizemos anteriormente. Então, todas as entidades que participaram dessas audiências públicas, que fizemos em Colinas, fizemos em Coroatá, fizemos em São Luís e fizemos em Caxias, elas precisarão confirmar a sua participação dentro do processo de pré-comitê nessa reunião no dia 22 de novembro. E as entidades que não puderam participar dessas audiências anteriores também terão essa oportunidade. E um assunto hoje preocupou o TRE no Maranhão, viu? A paralisação que os rodoviários vão fazer na próxima sexta-feira. Mas eles garantiram que isso não atrapalhará a eleição do domingo, porque não vai ter paralisação nesse dia. Mariana Dias é quem tem as informações pra gente sobre este assunto. Mariana, boa noite. Oi, Pascoal, certíssimo. Boa noite a você e a todos. No domingo, a frota de ônibus está garantida, mas a categoria vai realizar a paralisação de advertência na sexta-feira, de 4 horas da manhã às 7 horas e das 15 às 18 horas. E cruzará os braços mesmo por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira. Hoje, o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão esteve em reunião, estabeleceu um prazo para que os empresários pudessem apresentar uma nova contraproposta em relação à convenção coletiva de trabalho, mas isso não aconteceu. A categoria pede o reajuste salarial de 12%, aumento do ticket alimentação para R$ 650, manutenção dos demais benefícios, como plano de saúde e odontológico, e a permanência da função de cobrador, evitando a demissão em massa desses trabalhadores. Já os empresários não querem fazer os reajustes, propõem o pagamento de 50% do plano de saúde, acabar com o plano odontológico, terceirizar o pessoal da manutenção e, segundo a categoria, o item considerado mais grave, a extinção da função de cobrador, o que resultaria na demissão desses profissionais. Diante disso, eles votaram e decidiram que, a partir de agora, os rodoviários já estão em estado de greve. Em nota, Isaías Castelo Branco, presidente do Sindicato dos Rodoviários, chamou a medida de drástica, mas pediu a compreensão da população, esclarecendo que não restou outra alternativa devido à resistência dos empresários. Uma outra informação, Pascoal, agora voltada para as eleições, é sobre o Maranhão estar entre os 10 estados que vão receber tropas federais para reforçar o policiamento. 29 zonas eleitorais receberão apoio das tropas, num total de 45 municípios, entre eles São Luís e São José de Ribamar. A medida é prevista no inciso 14 do artigo 23 do Código Eleitoral. Então é isso, Pascoal. Eu volto com você aí no estúdio. Até amanhã. Mariana, muito obrigado por suas informações. Até amanhã. Veja agora outras notícias em destaque nesta quarta-feira. Moradores da Vila Passos estão reclamando da precariedade no abastecimento de água nas ruas do bairro. Segundo a denúncia, quando tem água, ela não chega a todos os imóveis. Um poço que auxiliava no sistema está desativado. A CAEMA disse que já identificou o problema na vazão e vai corrigir essa situação. Disse ainda que já iniciou a reforma do poço, que vai contribuir com o abastecimento no local. As turmas da cidadania do SESC para estudantes se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estão lotadas na semana que antecede a prova. As revisões estão acontecendo diariamente e a oferta das aulas é gratuita. De acordo com a coordenação do SESC, as vagas para a temporada do ano que vem já estão abertas. As provas do Enem acontecem em sua primeira etapa no próximo domingo. O Centro Cultural da Vale está exibindo em São Luís a peça O Guisa Errante, Canto da Terra. A produção é uma adaptação para os palcos do livro do autor maranhense Souza Andrade. As apresentações vão acontecer até semana que vem, dia 31 de outubro, com entrada gratuita.
O governo federal anunciou que terá dinheiro para concluir as obras do Parque Cidades Históricas que já estão em andamento no Maranhão. Isso inclui a Praça Deodoro e regiões adjacentes. Em uma visita de vistoria à capital maranhense, o ministro Carlos Marum havia dito que era preciso avaliar o que poderia ser feito. Hoje, o alívio com o reordenamento de recursos para a conclusão dos trabalhos. A vistoria do ministro de Governo Carlos Marum aconteceu há exatamente um mês. E na época, ele disse que buscaria recursos para contemplar a obra. Com o chamado Desafio Chave de Ouro, o governo federal, através do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, pretende realizar a inauguração do complexo da Praça do Panteão e Deodoro, além da primeira etapa da Rua Grande em São Luís, até dezembro. Além disso, o governo também quer concluir outras 59 obras pelo país. A obra da Deodoro contempla luminárias, lixeiras, bancos, além de um novo projeto paisagístico e de iluminação para locais. A Rua Grande também está inserida nas obras que devem ser entregues em dezembro. A seguir, STF decide que supermercados não são mais obrigados a contratar empacotadores para embalar as compras. E ainda as estatísticas que comprovam o aumento da violência praticada contra crianças e adolescentes no estado. É logo após o intervalo.